Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós estamos aqui para mais um vlog. A gente vai estar conversando dessa vez sobre o livro O Priorado da Laranjeira e eu estou participando de uma leitura coletiva organizada pela Maria, lá do Xícara Quente, onde a gente vai estar lendo esse livro aqui, no caso os dois, né, porque aqui no Brasil ele foi dividido em volume 1 e volume 2. Só que lá fora, isso aqui é um livro só, então a gente vai ler aí seguido, né, como se fosse uma coisa única. No momento em que eu comecei a gravar esse vlog, eu já consegui chegar na página, cadê? 212. E eu quero falar pra vocês que eu já estou adorando essa história. Porque aqui, basicamente, nós vamos ter um mundo, né, onde tem algumas pessoas que acreditam muito nos dragões, né, que eles podem ser aliados e que trabalham junto com eles, que são as pessoas do lado leste, e tem as pessoas do lado oeste que acreditam que todos os dragões são maus. Nisso, referente ao lado leste, nós vamos acompanhar a Tané, que ela é uma garota que vinha estudando e se preparando pra ser uma ginete, né, pra trabalhar ali junto com os dragões. Só que logo no primeiro capítulo, assim, primeiras páginas, a gente vê que ela faz uma coisa que talvez possa atrapalhar esse objetivo dela, né? Também do lado leste nós vamos ter o Niklais, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, tá? Mas enfim, ele é um alquimista que pelo visto ele não tá muito satisfeito de estar ali do lado do leste, aparentemente ele foi exilado ou alguma coisa assim. E lá no lado oeste a gente vai ter a rainha, que é a Sabran, e ela, o povo dela e ela acreditam que ela é descendente de uma linhagem que governa há 1000 anos e, segundo as lendas, né, um determinado dragão ali, ele não vai despertar enquanto a linhagem dela viver. E nisso nós temos uma maga, que é a Durian, que ela tá ali pra defender a rainha. E no momento citou que ela faz parte do priorado. Então, assim, pelo que eu entendi, o priorado mandou ela lá pra proteger a rainha, pra caso esse negócio da lenda da linhagem ser verdade, aquela coisa toda. Mas não explicou muito bem o que é o priorado, tá, gente? Ainda vamos chegar lá. Que ela, pelo visto, tá como se fosse uma infiltrada ali pra proteger a rainha. Só que nisso, né, a premissa mesmo é que esses dragões vão começar a despertar. Então, tem aquela pressa de nós precisamos casar a rainha pra ter um herdeiro, aquela coisa toda. Ao mesmo tempo, nós vamos ver alguns outros personagens que até o momento parecem ser um pouco mais secundários, mas que eles não acreditam tanto nessa história da linhagem e eles realmente acham que vão precisar de ajuda, que vão precisar se aliar com um reino que eles são contra, né, pra poder deter esses reais dragões malignos. Enfim, eu tô adorando a construção de um universo desse livro. Inclusive, cheguei numa parte onde tá começando a mostrar o treinamento da Ginete e tá bem interessante pra mim, eu tô gostando bastante. E assim, a mitologia eu achei sensacional, gente, de verdade. E, gente, uma coisa que me pegou meio de surpresa é porque eu, quando ouvi falar desse livro, eu achava que os dragões eram tipo vibe monstro, né? Do tipo, destruiu tudo. E também que seriam montarias, né? No caso ali, por exemplo, da Ginete ou alguma coisa do tipo. Mas não, eles são, assim, criaturas realmente inteligentes. Eles falam, sabe? Aquela coisa toda. Escolhendo o pessoal que vai trabalhar com ele. Isso no caso dos dragões bons. Dos dragões mais, eles chegam, ameaçam. Sabe? Então, tipo assim, são criaturas mitológicas, assim, realmente muito interessantes. Isso foi algo que me pegou de surpresa. Estou amando a mitologia. Tô muito intrigada pra ver como que esse povo vai se unir contra esse dragão. E, gente, é aquela coisa, né? Se estão despertando e a linhagem da mulher tá viva, obviamente não é isso que tava segurando os dragões. Então, quero entender esse mistério aí por trás. E quero saber mais sobre o priorado. Porque até o momento, a maga cita, né? Parece que ela veio de lá. Mas a gente não sabe muito bem o que é o priorado da Laranjeira ainda. Mas é porque, assim, olhando assim, eu tô na página 200 e pouco, parece que eu já li bastante. Mas aí a gente tem que lembrar que tem um outro volume, né? Então, assim, é como se eu estivesse no início da história. Mas estou adorando, é uma escrita muito fluida também, tá? Eu acho que eu demorei pra pegar efetivamente esse livro porque eu estava lendo outras coisas. Mas no momento que eu sentei realmente pra ler, cara, fluiu muito rápido. Então, assim, estou muito empolgada e em breve aí eu trago mais atualizações sobre as minhas impressões, tá bom? E a gente vai conversando sobre esse livro. Inclusive, gente, por favor, já deixem um like, tá? Pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal. E à medida que eu vou comentando aqui minhas impressões, deixem as de vocês aqui também nos comentários. Tanto se você já tiver lido, quanto se você tiver vontade de começar a ler, tá bom? A gente vai conversando.
achando muito legal é que tudo dentro dessa história meio que se baseia nas crenças dos personagens de acordo com o local em que eles vivem. E isso é muito importante dentro da história, tanto que até tem um momento ali que estão duas pessoas de locais diferentes conversando e eles falam sobre questões de divergências religiosas e é um tipo de coisa que interfere na política dos lugares e até tem momentos em que às vezes um fala do tipo, será que era uma boa ideia a gente comercializar com esse lugar porque talvez as pessoas achem que a gente está apoiando a religião deles. Tem umas coisas assim que eu tô achando muito interessante, que eu tô gostando bastante, tá? Essa parte política e religiosa é muito bem feita dentro da história, acrescenta muito a construção de um universo. Sobre a trama em si, né, tem lá o rolê dos dragões despertando, eu tô muito curiosa pra ver como é que eles vão resolver isso, né, porque tem algumas coisas em que eles acreditavam que a gente já percebeu que não é tão verdade assim. Então vamos ver como é que eles vão resolver. E tem um personagem específico que eu não tinha dado tanta bola pra ele no início do livro, tanto que eu nem cheguei a comentar com vocês dele. Só que agora é que tá mostrando um pouco mais dele e vão ter coisas importantes, até porque ele descobriu um negócio aqui que eu realmente não tava esperando e eu achei muito interessante. Outra coisa que eu não tinha citado antes é que existe uma espécie de doença dentro desse universo que eles chamam de peste dracônica. E logo no início eu achei assim, ok, né, detalhe do universo. Só que agora a gente vai ver que isso vai estar dentro da história mesmo em si, então eu achei bem legal. E, gente, teve uma coisa que eu esqueci de comentar no primeiro take que eu tava gravando esse vlog, que é a questão de nomes, né? Talvez quando vocês forem pegar esse livro aqui, num primeiro momento, vocês estranhem, porque tem muito nome de personagem, muito nome de lugar diferente. E assim, não são os nomes assim tão fáceis, né? Só que assim, você não vai precisar se preocupar tanto com isso, porque à medida que você for lendo, você vai pegar o embalo das coisas e não vai ter que se preocupar. Mas se mesmo assim, em algum momento você tiver alguma dúvida, né? Tem aqui atrás, ó, uma lista de personagens, né? Ela é até bem grande, tem bastante coisa. E eles ainda ficam marcando assim, do tipo, o personagem é do sul, é do oeste e tal. Então, é tranquilo. Tem um momento aqui que eles falam assim, ó. Pessoas falecidas e figuras históricas do sul. Porque tem alguns momentos que os personagens vão citando algumas histórias e tal, que eles acreditam desses lugares. Mas, de qualquer forma, é bem tranquilo, sabe? Se você tiver alguma dúvida, tem como você consultar ali atrás. Agora, falando de uma coisa que tá me gerando um pouquinho de ansiedade lendo esse livro, é porque o primeiro capítulo, né? A primeira frase, especificamente, era a gente acompanhando a Ginette, né? E eu queria ver mais dela. Só que até agora o livro tá se focando mais na rainha e na maga. E, tipo assim, tudo o que aconteceu são pontos realmente importantes. Só que pelo fato de ter me mostrado a Ginette primeiro, eu fiquei com aquela coisa assim, mas eu tô até aqui agora, eu sei bastante coisa sobre a maga, sei bastante coisa sobre a rainha, sobre o universo, as questões políticas, mas eu sinto que eu não sei nada da Ginette. Mas enfim, não é exatamente um problema, mas era algo que eu queria ver um pouco mais, né? Agora, sobre a questão de me apegar aos personagens, né? Porque tem um monte de gente... isso é algo que eu tô sentindo um pouquinho de falta, porque até o momento eu não me apeguei a ninguém, mas eu tô sempre tentando lembrar que, na verdade, o livro não é só isso aqui, que na verdade ele é um livro de quase 1000 páginas e que vai ter tempo ainda pra eu me apegar a esses personagens. Mas enfim, as três principais ali, eu não estou apegada, né? Quando eu falo até da Ginette, é tipo assim, não, eu queria ver um pouco mais sobre ela, mas eu não tô apegada a ela, eu queria primeiro conhecê-la, sabe? Então eu estou envolvida com o enredo, com o universo, mas aos personagens não. Pra ter noção, teve um personagem assim que eu achei, tipo, nossa, olha, ele parece ser um cara simpático, um cara legal. Mataram. Gente... O pobre do personagem secundário. Eu falei, gente, pra que isso? Precisava matar o homem. Mas enfim, não pode nem gostar das pessoas que elas morrem. É esse o problema. E tem um outro aqui que eu também tô achando ele até legal, mas ao mesmo tempo eu não confio tanto nele. Então, não sei como é que vai ser, né? Enfim, até agora é isso. Terminei, né, a primeira parte aqui do Priorado. E assim, esse livro tá rindo da minha cara porque... eu desisti de gostar de qualquer personagem dentro dessa história, porque, como eu falei pra vocês, né, eu pensando assim, nossa, parece simpático, mataram. Aí eu cheguei aqui agora, o outro que eu também tinha achado gente boa, né, que poderia, né, ter uma parada mais assim pra frente, mataram também. A outra que eu, tipo, nossa, eu gostei muito disso aqui. Tá numa situação que eu não sei nem o que vai acontecer com ela.
Então, assim, não é que eu esteja sofrendo pelos personagens. Até porque, como eu falei, eu não criei uma conexão de, tipo, gostar muito de alguém, sabe? Essa parte, realmente, o livro ficou devendo pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tô tipo assim, gente, eu não posso gostar de ninguém? Tipo, é melhor continuar não gostando de ninguém pra ver se os personagens ficam vivos. É isso. Mas, enfim, também tinha falado que tinha pouco da parte da Ginette, né? Eu fiquei tranquila, porque logo em seguida nós tivemos aí alguns capítulos que envolviam bastante dela, né? Que agora sim, né, tá pegando aquelas coisas que foram apresentadas lá no início e estão realmente acontecendo. A gente saiu um pouquinho ali do núcleo da rainha e da maga. Gostei bastante disso. Inclusive, gostei muito de ver um pouco da relação, de como é que é a relação dos Ginetes em si com os respectivos dragões. Até porque tem uma cena aqui, gente, que eu achei muito fofa, da Tané com o dragão dela. Porque, assim, eles meio que veem os dragões como criaturas místicas, magníficas, sabe? Como deuses. Eles foram criados meio que acreditando nisso. E quando ela meio que tá ali junto com o dragão, ela fala assim, não, você tem que aprender a criar um laço de confiança, sabe? De como se fôssemos amigas. Então, essa proximidade, né, que o dragão dá pra pessoa ali, eu achei muito legal, achei muito fofa a cena em específico. E eu queria que tivesse muito mais disso. Eu espero ver mais disso no próximo volume. E sobre tretas e ação, né? Eu adorei. E, tipo, eu sabia que uma certa desgraça ia acontecer, porque eu olhei pra aquilo ali e eu falei, gente... certeza que vai dar merda nisso aqui. Aí tem uma personagem lá que vira e fala, gente, faz não, vai dar merda. E dá merda mesmo. Só que até aí, ok, nada fora do esperado e tal, tranquilo. Só que no momento que vai meio que ser explicado e a gente vai ver o desenrolar dessa treta, a gente pensa assim, gente... Tudo bem que tem personagens que às vezes tem umas ideias meio doidas, né? Que umas paradas meio questionáveis. Mas essa menina aqui, ela conseguiu fazer uma merda gigantesca, sabe? Me surpreendeu. Tá de parabéns pelo tamanho da cagada que fez. Só que, gente, eu tô falando assim, em sentido de que a pessoa fez a cagada, não é a autora, tá? É a personagem. Em termos de história, foi muito bom porque, apesar de eu já imaginar que aquela desgraça ia acontecer, as circunstâncias foram diferentes. Então, eu gostei disso, tá? Dentro da história. Fiquei empolgada lendo essa cena. Gostei também das cenas dos ataques dos dragões, sabe? Porque você fica empolgado nessas cenas, você fica preocupado o que vai acontecer ali com o reino, como é que as coisas vão acontecer, o que os vilões, né, os dragões maus vão fazer ali. Então, eu gostei muito disso. Só que é aquela coisa, né, uma das premissas básicas, né, que é o que, primeira linha da sinopse, é falando que justamente os reinos vão ter que se unir contra esses dragões, aquela coisa toda. Então, eu estou meio que ansiosa pro próximo volume, porque eu tô tipo assim, gente, olha, vocês vão ter que se unir, tá? Eu quero ver porradaria de dragão, porque é o outro lado que tem os dragões que são legais, né? Então, eu quero muito ver isso. E ela sabe criar uma certa expectativa, uma certa ansiedade pra essa parte da história no leitor. Mas, enfim, então, de conclusão, assim, né, sobre a história, eu gostei muito da trama, do enredo, da construção de universo. A construção de universo é maravilhosa, a fantasia é maravilhosa. Eu realmente amei isso e eu super recomendo. Só que... eu fui de coração aberto porque tinham me prometido um romance no meio. E, gente, o romance é ruim. Aí, tipo assim, não tem nada praticamente o livro inteiro. Quando acontece de uma vez. E eu ainda fiquei assim, oxe, gente, uma hora dessa, 1000 treta acontecendo. Quem é que tem cabeça pra isso uma hora dessa? Então, assim, não gostei. Então, assim, a parte do romance sáfico poderia facilmente não existir ou ser substituído por uma amizade ou qualquer outra coisa, sabe? Que não faria diferença pra história. Então, pela fantasia, pela aventura, pelo universo, dragões, essa coisa toda, cara, recomendo, adorei. Agora, pelo romance, cara, não vai não, porque é só ilusão, tá? Esquece romance, tá? Esquece. Vai pela aventura e pela fantasia. E outra coisa, a plataforma 21, né, dividiu aqui em 2 volumes e eu achei que eles souberam escolher muito bem o momento de fazer essa divisão, porque o jeito que termina o capítulo aqui dá muita vontade de você continuar lendo, sabe? E tem esse ponto também. Eu demorei pra ler esse livro, assim, em questão de dias, porque teve todo aquele rolê, né, que a galera que acompanha
em live, Telegram, essas coisas assim, já tava sabendo. Mas enfim, minha irmã ficou internada, tive que ficar uns dias no hospital, aquela coisa toda. Então, obviamente, eu não estava lendo. Mas quando eu voltei e eu sentei pra ler, eu senti que quando eu pegava pra ler, eu lia muito rápido, eu lia muitas páginas de uma vez, porque realmente o ritmo é muito fluido e a escrita é muito boa. Do tipo, se eu tivesse tido, assim, uns 2, 3 dias de sossego, eu teria lido isso aqui de uma vez tranquilamente, porque realmente é muito fluido. Mas enfim, vou dar uma pausa agora, né, porque eu quero fazer algumas coisas ali na cozinha, quero ver o que eu vou fazer pra janta. E depois, mais tarde, eu acho que talvez eu já vá pegar o segundo volume, né? Até porque em termos da aventura mesmo, né, da fantasia, eu tô muito curiosa pra continuar a leitura. É só, assim, questão da vida adulta me deixar ter paz. Cara, esse vlog, eu acho que tá sendo mais, assim, desorganizado e que eu tô demorando mais tempo pra poder concluir. Mas, enfim, vamos lá, né? Eu falei naquele dia que eu ia já começar o segundo volume aqui do Priorado. Não comecei, demorei bastante tempo. E desse bastante tempo, eu comecei e só li 42 páginas e meio que me bateu um desânimo. E eu achei melhor pausar mesmo, porque eu vi que se eu continuasse forçando, sabe, eu provavelmente iria cair numa ressaca e ia desgostar do livro ou alguma coisa assim. Por causa de um negocinho específico que aconteceu, eu vou já explicar. Mas enfim, nessa pausa, né, gente, eu também não fiquei sem ler nada. E eu tive leituras muito boas, tá? Porque eu parei pra ler o Árvore Inexplicável da Carol Chovato, que era a leitura coletiva do DLX também. E, cara, eu adorei aquele livro, vai ter resenha pra vocês. Eu li também no ritmo ótimo, sabe? Li até bem rápido, eu terminei antes do dia da meta deles. Então, assim, eu não tô necessariamente de ressaca. O fato de eu não conseguir ler isso aqui não é ressaca. Realmente eu fiquei um pouquinho desestimulada com uma coisa que aconteceu. Aí um outro ponto também é que eu ainda tô lendo o A Hora das Bruxas, que eu tô adorando, que é a leitura coletiva que eu tô organizando. E tá fluindo super bem, eu tô adiantada nas metas, tá tranquilo. Aí eu ainda inventei de pegar a Longa Marcha. Ou seja, eu tô lendo, sabe? Eu não tô de ressaca, tá funcionando. Inclusive, a Longa Marcha vai ter resenha pra vocês. E só pra constar, eu já tô na metade do livro. Tô adorando também. Mas enfim, era só pra vocês terem uma noção do que eu andei lendo aí durante esses dias meio sumida desse vlog. Mas o que acontece? Chegou numa determinada cena aqui do Priorado, onde nós temos o seguinte: aconteceu um problema ali mais ou menos no final do primeiro volume. Era uma coisa que tava ali os personagens trabalhando em prol daquilo de vamos tentar evitar tal coisa acontecer e isso e aquilo. Aconteceu, deu merda, sabe? Deu tudo errado. E chegou num ponto que temos duas personagens aqui conversando e uma delas vira e fala: não tem mais jeito, agora a gente tem que fazer outra coisa, né? E a outra personagem em questão fica meio que do tipo: não quero fazer. Só que o problema é que a única motivação pra ela ter esse tipo de resposta seria o fato dela estar apaixonada. E como eu falei pra vocês, eu não estava gostando das relações entre os personagens, né? Não estava me apegando a nenhum deles. E sobre a questão do romance, eu tava achando mais fraco ainda, que não era o suficiente. Porque é aquela coisa, gente, pra ter romance, eu tenho que me apaixonar junto com as personagens. Eu tenho que olhar e entender por que elas se amam, sabe? E aqui não tem isso. Então, quando a motivação dessa personagem virou ela está apaixonada, tipo assim, ela não fala que é por causa disso. Mas no andar da carruagem a gente vê que é isso. Então, isso aqui me quebrou de uma forma que eu desanimei. Porque eu virei assim, gente, se a motivação vai ser essa, eu preciso estar empenhada ali junto com as personagens. Eu tenho que comprar a ideia delas. E eu não comprei a ideia aqui. Então, assim, eu meio que desanimei, e aí eu comecei a ler esse monte de outras coisas. E todos esses livros que eu citei aqui estão muito mais interessantes do que o Priorado da Laranjeira pra mim. Então, assim, eu já perdi o prazo, né,
leitura coletiva, eu tô totalmente atrasada, mas aí eu decidi aceitar que não vou me forçar a ler isso aqui agora. Eu vou terminar de ler, né? Vai ser vlog, vai ser publicado com o final aqui da minha leitura. Mas no momento eu me estressei com esse pedaço e eu falei assim, não, vou ler outras coisas que eu esteja mais interessada, que eu esteja gostando, pra eu não entrar em ressaca. Porque se eu me forçar a ler isso aqui, cara, a ressaca vai vir e vai vir braba. E eu não quero que isso aconteça, né? Até porque eu não posso parar de ler, né, gente? Como é que fica o canal? Mas é isso, sabe? Então, assim, é uma história que não é como se eu não estivesse gostando, porque o universo, construção, até o enredo mesmo e tal, eu gosto. O problema é que eu achei que a autora pecou muito na relação entre os personagens e fazer a gente se apegar a eles. Então tem algumas coisas tipo isso aqui que eu não tô comprando a ideia, sabe? Eu não tô me importando tanto. Aí tá atrapalhando a minha leitura. Gente, aproveitando que eu sentei aqui pra gravar as leituras de junho, eu queria dizer pra vocês que voltei a ler o Priorado, tá? E, nossa, melhorou muito, tá? Eu me emputeci ali no iniciozinho, né? Mas agora a Samantha deu uma explicaçãozinha ali que deu pra dar uma ajeitadinha nas coisas e eu gostei. E sobre a questão de personagem, né? Eu gostei porque teve um pedaço aqui que ela entrou no passado de um deles. E nessa parte tem sentimento. Eu sei que esse é um personagem que ele faz coisas que eu sou contra, mas aqui a gente vê um pouco dele como pessoa, sabe? Não só do que ele faz referente aos dragões. E isso eu achei bem feito. É um pedaço curtinho, é pequenininho, eu gostaria até que tivesse mais. Só que assim, ela mostrou ali. E também tem um pedaço que mostra como que a maga se sentiu exilada, né? Durante o período ali que ela tava meio que trabalhando pro priorado, mas longe da terra dela, né? Ou seja, a autora sabe trazer situações, né? E construção que a gente vá se vincular emocionalmente com os personagens. O problema é que ela faz pouco, porque a gente olha, né, tipo, ah, nossa, tá mais ou menos assim no início do livro. Só que tem que lembrar que esse é o segundo. No primeiro não teve essas partes. Eu acho que talvez isso nem vai incomodar as pessoas, só que eu sou o tipo de leitora que eu preciso de uma construção de personagem mais forte, mais elaborada, sabe? Mas assim, a questão, acho que é gosto pessoal mesmo, porque eu vejo que aqui o foco dela é a aventura, a trama e o universo. Inclusive, nessa parte aí, gente, gostei muito, tá? Fiquei bem empolgada nesse pedaço que eu li. Teve uma certa surpresa aqui, que em determinado momento eu até desconfiei um pouquinho, mas eu pensei, não. Aí ela chegou lá, mudou e eu falei assim, ah, pô, ficou maneiro, sabe? Inclusive, eu parei justamente num pedaço, gente, que olha... Ele marca aqui como parte 2 do livro, né? Então eu falei assim, vamos ver o que vai rolar daqui pra frente. Mas bem aqui no finalzinho desses capítulos aconteceu um negócio que eu fiquei muito interessada, que eu fiquei, olha, achei interessante, gostei, sabe? Então assim, voltei a me empolgar com o livro. Esse vlog tá muito inconstante, gente, tá? Mas, enfim, é isso, né? Minhas impressões sobre esse primeiro pedacinho aqui do segundo tomo do Priorado. E vamos ver como é que vai ser o resto. Vou tentar... dar uma adiantada essa semana, tá? Porque tem outros vlogs pra gravar, né? Uns outros calhamaços pra ler, então tem que botar as coisas em ordem. Cara, vocês simplesmente não têm noção do quanto que esse livro melhorou pra mim. Mas vamos, assim, por partes, né? O primeiro ponto uma coisa que eu gostei aqui é porque nós tivemos uma resolução de um certo acontecimento. E uma coisa que normalmente acontece, assim, nos livros é o quê? É o autor querer deixar o mocinho, né, ali, tipo, 100% bom, de uma vibe que já vira assim, cara, já é idiotice, não é bondade, né? E não acontece isso aqui. Porque, gente, vamos ser sinceros, tem certos livros de fantasia, certas histórias que acontecem as coisas de um jeito que tu pensa assim, gente, a única solução é se matar. Porque se não matar, vai dar merda. Aí quando você chega, o que acontece? O personagem deixa o outro vivo, aí quando chega lá no final, que tá tudo quase se resolvendo, vem a pessoa... e faz o zaralho pra atrapalhar. Por quê? Porque não mataram na hora que tinha que matar. Não acontece isso aqui, gente. Eu amei, tá? Quando teve a decisão, que eu olhei assim, caraca, agora a Sabran mostrou porque que ela é rainha, honrou a coroa que usa. Inclusive tem uma frase que eu vou guardar pra minha vida, que é: o excesso de misericórdia acaba se tornando sinal de tolice. Eu amei, até que enfim, personagem que pensa. Tem coisa que não tem como, gente. Aí o outro ponto que eu gostei daqui foi porque teve uma certa
revelação que é muito, muito importante pra trama principal aqui. Só que assim, já tinha sido mencionado uma certa personagem no início, aí eu pensei, em algum momento a autora vai ter que voltar nesse ponto, né? Só que eu não achei que ela ia voltar dessa forma, e muito menos com essa revelação. Cara, não tinha como imaginar aquilo. Sei que foi uma revelação que me deixou muito empolgada, tá? Pra continuar lendo. Inclusive, ó, porque eu terminei a parte, né? Porque aqui vem dividido em parte 1, 2, 3, essas coisas assim. Aí vai começar a 3. Ó o nome da 3. Eu falei, agora vai ficar bom o negócio, entendeu? Aí, quer dizer, terminou de um jeito, essa parte 2, que eu virei e falei assim, gente, deu merda. Os personagens que lutem pra se virar, pra resolver esse BO e vai caminhar, né, pra resolução do livro. Porque agora, tipo assim, tudo bem que parece que eu tô na metade, né, do livro ainda, mas na realidade, como o livro é dividido, é como se fosse 25%, porque falta isso aqui pra acabar a história. Eu deveria estar lendo outras coisas, pra ser sincera, tá? Porque eu tô com umas duas LCs atrasadas aí, né? E eu tava lendo isso aqui por quê? Não sei. Mas enfim, vou dar uma pausa hoje, que hoje é domingo. Terminou de um jeito, assim, esse pedaço aqui que eu tô muito empolgada pra continuar. A pausa que eu vou dar vai ser realmente só pra poder dar uma organizadazinha nas metas das leituras coletivas que eu estou participando nesse mês de julho. Mas o que importa é porque agora eu tô realmente empolgada. Cara, tô achando essa parte aqui, esse 2, bem melhor do que o primeiro, tá? Só isso que eu tenho a dizer. Gente, então, parei aqui pra gravar o book haul do Prime Day, né? E aproveitei pra comentar aqui um pouquinho com vocês sobre o que eu tava lendo hoje mais cedo, que eu terminei a parte 3, né, do Priorado. Eu contei errado, eu disse que só tinha a parte 3, não, tem a parte 4, tá? Cheguei nela agora. Mas, enfim, eu amei essa parte 3 porque... O que acontece? O livro, né, mesmo, o primeiro lá, né, ele se inicia com a gente acompanhando o que acontece com a Tané, que é a Ginette. E eu tinha achado que ela tinha ficado muito de lado no decorrer do livro. Eu tava sentindo que eu tava até agora com aquela sensação de, pô, queria ver mais da Tané, né? Porque você me apresentou a personagem primeiro e cadê? E a parte 2 e a parte 3 desse volume aqui, principalmente a parte 3, acabou se focando muito nela e eu adorei isso, entendeu? Agora eu tô sentindo a história realmente se unindo, os personagens realmente se juntando ali. E tinha acontecido uma coisa com ela lá do final do primeiro volume pra cá, que eu fiquei meio assim, pô, a personagem vai ficar meio de lado, né? Meio de escanteio. Chega aqui, ela pegou e resolveu essa situação. E a Tané ficou realmente ativa na história. Eu virei, eita, que a mulher acordou, entendeu? Inclusive, essa parte 3 teve muita cena de ação. E assim, briga, dragão voando, gente fugindo. Aí teve uma hora que o dragão morde um, joga pro outro lado. Então, me empolguei, tá? Eu fiquei bem feliz. Aí eu virei, pô, agora sim, isso aqui é uma aventura, uma fantasia, sabe? Tava empolgada. Mas enfim, falta só isso aqui agora, né? Mais ou menos umas 100 páginas. Eu acho que esse livro tem um pouquinho mais. Porque tem tipo o glossário no final, né? Mas efetivamente deve estar faltando mais 100 páginas pra eu terminar essa história. Gente, então, terminei o Priorado da Laranjeira e eu gostei bastante do final. Só nas batalhas, assim, finais, né, que eu achei que elas foram muito bem descritas, né? Eu consegui imaginar tudo certinho, tudo direitinho na minha cabeça. Porque tem alguns autores que escrevem as batalhas de um jeito, gente, que fica difícil da gente visualizar. Mas aqui não, eu achei bem de boas. Eu só acho que se a gente for levar em consideração que na realidade é um livro deste tamanho, essas batalhas finais ali poderiam ser um pouquinho maiores. E ter um grau de violência um pouquinho a mais, afinal de contas, né? Tipo, dragões, né? Mas ainda assim, as cenas são muito boas, eu gostei bastante. E também gostei porque nos capítulos finais mesmo, é quase como se fosse um epílogo, sabe? Ela meio que vai mostrando o que vai acontecer daqui pra frente com cada um dos personagens. Porque não é bem aquela coisa do tipo, resolveu, felizes para sempre. Tem toda uma questão política, questão de diferença, de crenças. E ela mostra que esse tipo de coisa, né, tem que acontecer de forma, assim, gradativa, né? E mesmo que às vezes a pessoa queira algo específico, ela tem responsabilidades e deveres a cumprir. No geral, eu também acho que a escrita da Samantha Shannon, ela é muito boa, sabe? Ela é até, de certa forma, fluida. Eu acho que o tempo que eu demorei pra ler esse livro aqui é porque, primeiro,
eu entrei nele sendo uma leitura coletiva que eu não tinha me planejado. Então tinha outras leituras acontecendo, outros projetos acontecendo. Então eu sempre, para manter equilibrado os projetos que já estavam no planejamento, eu acabava deixando esse livro aqui de lado. Mas eu acho que se eu tivesse realmente livre, né, para ler, teria sido muito mais rápido, do tipo, é um calhamaço que facilmente você consegue ler em uma semana. Eu acho que o único ponto, assim, que eu não quero ler e tal, foi o iniciozinho desse segundo tomo, porque teve um negocinho ali que me estressou. Mas tirando isso, eu acho que é um calhamaço bem tranquilo de vocês lerem. E sobre a questão de personagens, né, no primeiro tomo, eu realmente não gostei, assim, eu tava achando bem fraco. Era mais a apresentação, só que não estavam tendo coisas que fizesse eu me importar tanto com esses personagens. Só que aqui, inclusive bem no início, né, ela coloca algumas cenas e algumas situações em que a gente se importa com esses personagens. Ou seja, a autora sabe fazer, só que eu acho que não foi bem posicionado dentro da história. Eu acho que esses momentos tinham que aparecer mais no início do livro, né, pra eu me apegar aos personagens logo e me conectar de uma forma mais tranquila com a história. O fato de demorar a aparecer me cansou um pouco. Agora, sobre a aventura, a fantasia, o próprio enredo em si, eu adorei, gente. Realmente é o ponto alto dessa história. Super recomendo. E à medida que a história foi avançando, eu fui me empolgando mais. Só que eu acho que ouvir o que outras pessoas estavam falando sobre esse livro acabaram atrapalhando um pouco a minha experiência, porque a fantasia é realmente incrível. Só que eu acho que eu fiquei muito tempo esperando o tal romance sáfico que as pessoas tanto falavam. Tem. É o foco? Não. E eu achei essa parte muito fraca e até um pouco boba, sabe? Eu não vi nada demais no romance. Eu olhava assim, tá, vocês estão apaixonadas por quê, sabe? Não ligo. Inclusive, durante a leitura, teve uns momentos assim que bateu o sentimento de será que eu não gosto tanto assim das personagens? Mas não, gente. Tinha cenas delas separadas, eu gostava, sabe? Então eu vi que foi uma questão meio que de expectativa, né? Porque, por causa de tudo que eu tava vendo as pessoas falando. E quando chegou aqui, eu vi que era muito básico, muito simples. E também porque à medida que eu fui lendo, eu fui percebendo que esse romance era completamente irrelevante, gente. Ele não precisava existir. Se esse romance não existisse, a história aconteceria da mesma forma. Eu não acho que chegue a ser um romance que atrapalhe o livro, mas pra mim ele não fez diferença nenhuma. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de romance, você se interessou por esse livro porque fizeram a propaganda do o romance sáfico, não sei o quê, cara, baixa as expectativas, porque o romance é bem morno, ele não é o foco. Se você quiser ler esses livros aqui, gente, vão ler pela fantasia. Pela fantasia vale a pena. Pelo romance, é um romance bem qualquer coisa. Então, assim, vamos focar na fantasia, porque a fantasia realmente é muito boa e eu recomendo. Sobre a questão de outros livros dentro desse mesmo universo, que inclusive a plataforma 21 já tá divulgando e tudo mais, tem uma história que se passa antes desse, né? Não vou lembrar o título agora, mas eu ponho a capinha aqui. Mas enfim, a questão é, eu adorei a fantasia, adorei essa história, adorei a escrita da autora, mas eu tô com um sentimento estranho, que inclusive é um sentimento parecido com um sentimento que eu tive quando eu terminei de ler os 5 livros do Percy Jackson. Que é o quê? Adorei, leria mais coisas do autor, da autora, né? Mas eu quero um universo diferente. Eu quero uma história diferente. Porque isso aqui me deixou satisfeita. Eu não tô assim com vontade de ler os outros livros dentro desse universo. Eu achei que esse aqui fechou bem. Tem até uma pontinha, sabe, assim, que você percebe que a autora deixou ali pra, tipo assim, quero escrever outra história dentro desse universo e tal. Posso continuar dessa ponta aqui. Mas, assim, um negócio bem pequenininho, sabe? Então, assim, fechou bem a história. O meu sentimento de satisfação pós-leitura tá ótimo, sabe? Fechou aqui pra mim, eu tô feliz, eu tô satisfeita e é isso. Agora a questão, né, que não quer calar, né? Vale o hype que esse livro tem? Em questão de fantasia, com certeza vale, gente. Real, vale a pena. O universo é muito bem construído, sabe? E o enredo também. Agora, em questão de romance, não vale. Achei bem fraco. Mas no geral é isso. Foi uma leitura que valeu a pena pra mim. Agora eu quero saber de vocês, né? Se vocês têm interesse em ler esse livro, ou se já leram, o que vocês acharam. Aproveita o espaço aqui dos comentários pra gente realmente conversar. E eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu acho que eu já falei pra caramba. Eu nem sei como é que
Nem sei na hora que eu juntar tudo pra poder editar, mas enfim, vou parar de falar porque eu já falei demais, né? Mas antes de você sair do vídeo, por favor, não se esqueça de deixar um like pra ajudar na divulgação e se inscreva se você não for inscrito aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!